Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar sobre um livro que eu emprestei de uma amiga minha. Era um livro que eu estava com muita vontade de ler, já fazia um tempinho, e fiquei muito feliz quando a gente fez um círculo de empréstimos em um dos clubes do livro que eu participo. E eu peguei emprestado o Travessuras de Menina Má, do Vargas Llosa. Eu nunca tinha lido nada dele, mas a fama dele o precede, né? Então eu estava com muita vontade de ler qualquer coisa e, bom, esse título sempre me atraiu. E aí fui ler. Gente, eu li acho que, sei lá, em uns 5, 6 dias o livro. E eu confesso que a leitura, o primeiro capítulo foi muito legal, eu comecei a ler bastante rápido, aí depois eu comecei a meio que ler um capítulo por dia e ainda meio por obrigação, porque eu queria terminar, porque eu queria conhecer não só o escritor, mas queria chegar no final da história. E assim, depois da metade o negócio engrena e você vai, né, nossa, assim, sufoco até o final. Mas o livro teve um enrosco comigo, vou tentar explicar por quê. Bom, o livro vai contar a história do nosso protagonista, personagem principal e narrador, né? Ele é um menino que nasceu no Peru, e ele nasceu num bairro de classe média alta. Ele sempre teve um único sonho na vida dele, ele só sabia que ele queria morar em Paris, na França, e mais nada. Então ele deu um jeito pra ir pra lá e a gente vai acompanhar alguns anos, né? Alguns não, muitos anos na vida dele, desde que ele tinha lá os seus 15 anos de idade aproximadamente, até o momento da sua velhice, quando ele já tem uns 60 e poucos, acredito eu. Bom, aí ele conhece uma menina que se dizia proveniente do Chile, que ela tinha se mudado pro Peru quando ele era bastante jovem, e ela dançava super bem, ela tinha um sotaque muito interessante, porque ela vinha do Chile, ela era toda cheia de faceirices, e ele se apaixona perdidamente por ela, e ele quer namorá-la, e ele se declara amorosamente para ela infinitas vezes, e ela fala que não quer nada, que depois ela vai enrolando, mas sem falar não propriamente bem, até o momento em que a galera, né, com quem ele morava no bairro lá de Miraflores, descobre que na verdade essas meninas não eram, ela e mais uma amiga não eram na verdade chilenas, elas eram do Peru, só que elas vinham de um bairro muito pobre, por isso elas estavam fingindo serem de outro país para não serem assim, né, bom, sofrerem aquele bullying horroroso pela galera que elas acabam no final sofrendo porque elas são excluídas do grupo que ele fazia parte. E assim, a cada capítulo a gente tem um salto de alguns anos na história, então o próximo capítulo ele já tá morando na França e a gente vai ver o desenrolar da história. O problema é que essa menina, essa chilena, falsa chilena, vai aparecer na vida dele muitas vezes, e ela é a menina má, ela é a garota bastante maldosa, esse nome caiu assim muito bem pra ela. E ele vai desenvolver uma história de amor infinita com essa menina, e é assim que o livro chama, uma grande história de amor, que pra mim, honestamente, é uma doença. Sem brincadeira, essa história me deixou angustiada porque eu não sei até que ponto um ser humano aguentaria as coisas que essa garota faz com ele, sabe? Eu achei que ela, por um lado, é fria demais e é um extremo, assim, que eu nunca conheci um ser humano assim, graças a Deus, espero nunca conhecer, mas sei que pessoas assim existem. E ela quer alçar caminhos sociais, ela quer subir, entendeu? Ela quer ser rica e essa é a única coisa que ela almeja na vida. Ele quer morar em Paris e ela quer ser rica. Então os sonhos são bastante complicados, porque ele quer morar lá independente da situação. Ele vai virar um tradutor, ele vai ganhar assim uma quantidade que dá pra viver tranquilamente, mas nunca vai sair esbanjando dinheiro. E ela quer ter uma segurança que ela acha que só o dinheiro pode trazer. E ela é fria, ela não se envolve com ninguém e ela não tem medo de passar por cima das pessoas. Especialmente dele, que se deixa passar por cima e quase pede, pelo amor de Deus, me atropele, sabe? Tipo, e esse negócio dele saber que ela não presta, e não foi assim uma, duas vezes, foram muitas, foram durante muitos anos, e ela fez coisas horrorosas com ele. E eu acho que há um limite, por mais que a gente se envolva emocionalmente muito forte com alguém, eu acho que há limites muito claros. Entendo que ainda há pessoas que esse limite está muito mais pra frente do que eu considero pra mim ou do que outras pessoas considerariam. A gente tem níveis bastante diferentes, mas chega um ponto aqui em que pra mim isso aqui tava ficando inverossímil. Isso aqui tava ao ponto de falar, moço, você precisa se internar e se tratar, porque você não tá bem. Deixar que uma pessoa faça isso com você é uma falta de uma autoestima, uma falta de senso de realidade, que você precisa tomar uns remédios aí, porque o negócio não tá andando. E bom, são muitas tragédias, gente, são muitas e muitas. Ela apronta cada uma com ele
E são tantas coisas que eu percebi que o livro começou a virar um padrão. Foi por isso que eu demorei tanto assim pra chegar no livro. Porque cada capítulo começa e termina da mesma maneira. O capítulo começa com alguns anos tendo se passado, ele está tentando se recuperar do último pé na bunda que ele levou dela, e aí ele faz um novo amigo, porque esse cara não tem amigos, ele é sozinho, deprimente, talvez seja por isso que ele é todo esquizofrênico desse jeito, suscetível, qualquer coisa que essa moça quer fazer com ele. E ele conhece um amiguinho, eles ficam amiguinhos, tudo tá muito legal, aí a desgraçada aparece pra, tipo, revolucionar e jogar a vida dele no lixo. E ele, trouxa, deixa ela fazer o que ela quiser, mesmo sabendo que é só isso que ela faz na vida dela, estragar a vida dele. E ela faz isso, eles ficam bem durante tipo, uns 15 minutos, alguns dias, no máximo alguns anos. Aí ela chispita, ela vai-se embora com um cara mais rico e ele fica lá a ver navios chupando o dedo. E normalmente esse amiguinho que ele acabou de fazer chispita-se junto. Assim, ou se mata, ou o amigo muda de país, ou ele se muda, eles nunca mais conversam. E sabe, acontecem umas coisas que eu falo, mano, esse cara viveu, ele nasceu pra ser infeliz, pra ser sozinho. E aí, bom, a gente vai andando na história, e assim, uma coisa muito legal do livro é que ele vai contando a situação do Peru enquanto ele estava sob o governo um governo militar lá. Então é muito legal porque ele vai tentando explicar pra gente a revolução, que tentou imitar a Revolução Cubana, uma revolução comunista, que deu em nada. A gente vê uma ditadura militar, vê uma tentativa de redemocratização que vai por água abaixo, as inflações sobem. Ele vai dando uma situação política muito bacana, não só do Peru, mas também da França. Isso eu achei muito legal, porque tem uma perspectiva histórica muito bacanuda aqui. E aí a gente chega no final, e o final me deixou muito... Ai, assim, não tinha como acabar de outro jeito. Todo mundo sabia que era assim que ia chegar no final. Só que eu esperava assim, que fosse um final mais dramático, porque teve tantas coisas dramáticas na vida dele quanto na dela, que você fala, gente, sério? E que eu cheguei no final e eu tava esperando, assim, drama, né? Se uma vida de tragédias gregas, no final temos que ter aquele final clássico de Édipo, né? Furar os olhos, alguma coisa assim, muito sangue, jorrando, tipo Tarantino. E foi o final previsível, mas foi coxinha. Sabe aquele final que você lê e fala, ah, tipo, foi assim? Depois de tanta tragédia, termina tipo assim? Ai, eu gostei. Mas... se alguém já leu Gabriel Garcia Marques, a gente tem amores assim doentios, que nem esse aqui, que nem o do Floriano, lá no Amor dos Tempos do Cólera. A gente tem amores doentios lá no 100 Anos de Solidão. E, bom, mas aqui não colou pra mim, porque no Garcia Marques a gente tem aquele romantismo infantil, então tudo que é infantil você aceita as besterices. Tem lá as fantasias e tal, que você fala, putz, o cara é seguido por borboletas, é lógico que eu ia me apaixonar por ele. Mas aqui não tem o infantil, e aqui não tem a fantasia, é tipo preto no branco. E o preto no branco desse jeito, pra mim, tem que tomar com umas pílulas aí, porque não é saudável isso aqui não. Sério. Aí esses dias eu tava assistindo um documentário da GNT, pô, ligar esse canal também é pedir pra sofrer, né, gente? Eu liguei e estava passando um documentário sobre mulheres que amam homens que estão encarcerados, que estão em presídios brasileiros. E aí eu falei, putz, se pá, tem gente assim no mundo de verdade que, sério, passam por umas coisas que você fala, gente, isso não é vida. Isso, tudo bem, tem coisas que você fala, beleza, que bacana, boa, vamos pra frente vocês. Mas tem outras que eu parei pra pensar, eu falei, amiga... ou amigo, você não tá vendo que a pessoa tá fazendo mal pra você? Que você não tá ganhando nada com isso? Tipo, eu entendo que pra Vinícius de Moraes o amor é suficiente, até amor que não presta é melhor do que ficar sozinho, mas eu não sei se concordo com essas frases não, gente. Eu não sei. O que vocês acham? É um assunto meio profundo, né, falar sobre até que ponto o amor vale a pena. Mas ele coloca isso aqui em questão. E minha solução pra isso foi, mano, o amor tem um limite muito aquém do que você tava querendo, mocinho. Não, meu limite tá, ó, bem mais atrás. Não sei, qual de vocês? Conta pra mim quais são seus limites amorosos. Bom, gente, é isso. Travessura de menina má. É legal, mas tive problemas. Convençam-me, tá? Beijos.